Então, queridos, dando continuidade à Política Nacional de Humanização, falamos na nossa segunda aula sobre as diretrizes da atenção básica, as diretrizes da urgência e emergência, e hoje nós vamos falar, dar continuidade e finalizar, as diretrizes que foram propostas na atenção especializada e hospitalar. Então, assim, o que foi proposto na Política Nacional de Humanização na atenção especializada? Precisava garantir uma agenda extraordinária em função da análise do risco e da necessidade do usuário. Não só ter aquela agenda normal, eletiva, mas precisava justamente abrir agendas extra por conta do risco justamente desses pacientes, porque é uma atenção especializada. Então eu preciso ter um médico cardiologista, eu preciso ter um neurologista de forma extraordinária para atender assim às necessidades dos usuários. A segunda diretriz da atenção especializada, obviamente, é o que? Garantir os critérios de acesso. Eu preciso garantir que todo usuário tenha um acesso, identificado de forma pública, incluindo na rede assistencial, com efetivação de protocolo de referência e contra-referência. O que é isso? Se a minha unidade ela não tem essa atenção especializada, o que é que eu vou fazer? Eu vou referenciar ela a outra unidade. Agora, isso tudo, como a gente falou nas diretrizes de urgência e emergência, é de forma protocolada, né? Existe um protocolo estabelecido, porque todas as unidades precisam falar a mesma língua. Lembro daquela transversalidade? Justamente isso. A humanização precisa estar em todos os níveis, apesar de ser a unidade básica que é quem dita as regras, né? Quem vai fazer ali o papel de iniciar, e os outros níveis, tanto o nível secundário e o nível terciário, atenção média e atenção complexa, seguir os mesmos passos. Então precisa ter um protocolo de referência, e se a unidade em que eu referencio não tiver suporte também, eu preciso contra-referenciar. O que eu não posso é deixar, como eu sempre estou deixando claro aqui, é o usuário desassistido, porque eu vou ferir um princípio do SUS, além da integralidade, a resolutividade. Não está sendo resolutivo. Uma terceira diretriz da atenção especializada é garantir os critérios de otimizar o atendimento ao usuário, articulando a agenda multiprofissional em ações tanto diagnóstica quanto terapêutica. O que é isso? Eu preciso articular uma agenda para esse usuário que seja multiprofissional, né? Todos os profissionais ali envolvidos para que esse usuário seja atendido de forma plena, tanto para dar o diagnóstico quanto para a terapêutica que vai ser aplicada àquele paciente. E mais uma diretriz da atenção especializada é definir protocolos clínicos, né? Garantindo que a eliminação de intervenções desnecessárias e respeitando a individualidade do sujeito. O que é isso? Lembram que a gente deixou bem claro quando a gente falou sobre a atenção emergencial, que eu disse é necessário fazer protocolos, um fluxograma para o atendimento do paciente que chega com a dor torácica, para um paciente que chega com sinais clínicos de um AVC, para um paciente traumático, para um paciente com dor abdominal, para que essa linha do cuidado vai dar celeridade ao atendimento, vai dar otimização, né? E todos, uniformidade, todos vão falar a mesma língua. Quem vai ganhar com isso? O próprio usuário. Então eu preciso garantir esses protocolos, né? Para quê? Para também não ter intervenções desnecessárias, né? Eu fazendo um protocolo, uma linha do cuidado, dificilmente um profissional vai sair dali, né? E se sair, ele precisa ser chamado para integrar aquele fluxograma, porque é o passo a passo do atendimento àquela vítima, aquele usuário, aquele cliente. Entende? Respeitando justamente a individualidade de cada um, o ser individual.
além ver a necessidade do sujeito, né, tanto da forma biopsicossocial, porque a doença não é, a saúde não é só ausência de doença, não é isso? Então, essas políticas de humanização é justamente para atender esse paciente de forma plena. E para nós encerrarmos, as diretrizes, quais são essas diretrizes do atendimento hospitalar? Foram criadas também algumas diretrizes no atendimento hospitalar para quando esses doentes chegarem, os pacientes serem atendidos de forma também hegemônica, de forma que o protocolo seja atendido. A primeira coisa, dentro do hospital, o que acontece? Garantir visitas abertas através da presença do acompanhante, respeitando o que é a dinâmica de cada unidade hospitalar. Isso é super importante a gente falar, porque hoje existe a carta, ou seja, os direitos do paciente. Então, todos esses direitos, eles precisam ser preservados no momento do atendimento. Então, assim, o paciente, ele tem o direito de escolher o seu acompanhante, né? E, obviamente, se eu estou diante de uma enfermaria, essa enfermaria é masculina, é por sexo, eu preciso ter um acompanhante masculino. Se essa enfermaria for feminina, a gente vai entrar no bom senso, consenso com os acompanhantes, porque com o paciente, porque é importante que tenha um acompanhante do mesmo sexo para evitar constrangimento na unidade, na enfermaria, porque não é um quarto individualizado, entende? Então eu preciso ter um diálogo. Essa política de humanização é justamente para dialogar com o meu cliente, com os familiares, ver as potenciais necessidades do paciente ali naquele momento, para ele se sentir justamente acolhido. Lembram da troca de informações, das necessidades para que o SUS ele consiga atender de forma plena. Segunda diretriz da atenção hospitalar, proporcionar o que? Mecanismo de recepção com acolhimento do usuário. Essa recepção, gente, eu costumo dizer que a primeira impressão é a que fica. Se eu chego na unidade e eu sou bem recebido, obviamente, essa impressão vai ser passada adiante e vai ter um retorno desse cliente. E essa informação positiva vai ser passada de forma gradativa. Eu fui em tal unidade, fui bem atendido, a recepção foi resolutiva, me direcionou para o local certo. Tudo isso é justamente o conselho de acolher o usuário. A terceira é proporcionar o quê? Mecanismo de escuta para a população e trabalhadores. Isso aqui é super importante, porque além da pesquisa de satisfação, hoje em algumas unidades já tem um telefone específico para ouvir o usuário, né? Então, qual foi a sua necessidade? Qual foram os pontos positivos e os pontos negativos daquela unidade onde você estava, onde você foi atendido? Isso tudo, gente, é para buscar melhoria do atendimento, não é para punir ninguém. Na realidade, esse processo de escuta é para estreitar a relação com o usuário e, de forma muito simplista, proporcionar a qualidade contínua do atendimento, entende? Então, unir, através da escuta, trabalhador e população. Sobretudo, aquele usuário que precisa do atendimento do SUS. A quarta diretriz vem falando sobre possibilitar a existência de mecanismo de deshospitalização, visando o que? Alternativa às práticas hospitalares, como a de cuidado domiciliar. Isso é importante também. Um ambiente domiciliar, um ambiente familiar, é um ambiente que traz boas práticas, já foi comprovado isso, na recuperação do paciente. Então, assim, se eu não tenho... se o paciente, por exemplo, está hospitalizado para fazer só antibiótico terapia, o que é que a gente vai fazer? O médico pode solicitar uma deshospitalização e fazer saída do hospital e fazer o atendimento desse antibiótico no domicílio do paciente. Então, vai lá, aquelas famílias, aqueles profissionais, vai até a família e faz um antibiótico de horário. Isso é justamente para deshospitalizar, né, gerenciando o leito e tirando esse paciente de um potencial risco de uma infecção hospitalar e colocando ele também no meio familiar para
atingir, né, a sua felicidade plena junto com seus familiares. A quinta, né, garantir a continuidade da assistência com sistema de referência e contra-referência. A gente falou isso na atenção especializada. A mesma coisa aqui também. Precisa ter uma garantia dessa referência. Eu estou referenciando para um hospital de trauma. Quando chega lá, o paciente não é de trauma, isso causa um transtorno, né, no sistema, e isso fica ruim para todo o atendimento e para também o próprio paciente que fica indo de um lugar para o outro. Então eu preciso referenciar para o local correto, então garantir essa continuidade da assistência. E para fechar, justamente garantir a equipe multiprofissional, minimamente com médico e enfermeiro na atenção à saúde. O que é isso? Existe, nós vamos estudar na nossa última aula, a Política Nacional de Atenção Básica. E existe um número ali referenciado pela política, de acordo com o número de habitantes, o número de profissionais, tanto médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde. Também, na atenção básica, os assistentes, os odontólogos e os assistentes também dos profissionais dentistas. Então, eu preciso garantir essa equipe multiprofissional mínima. Eu preciso ter um médico, preciso ter um enfermeiro, preciso ter um técnico e um agente de saúde comunitária para proporcionar a esse paciente, a essa família, a assistência qualificada e que seja de forma plena, garantindo o princípio do SUS da integralidade. Ok, gente? Encerro por aqui. Política Nacional de Humanização. Estuda que a vida muda. Sucesso, fique em casa quem puder e foco no processo.